Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Fala, Michael. Só queria dar uma testadinha, ver se o microfone tá funcionando enquanto a galera não chega aí. Você tá me Boa ouvindo bem? noite, tá escutando? Tô te ouvindo bem. Boa. Da hora, a galera tá chegando. E aí, cara, como é que você tá? Tudo na paz nessa noite de quinta? Tudo sossegado por aqui. E aí? Aqui tá show, cara. A hora do rush foi meio tenso aqui, porque, pô, muito carro buzinando, galera no Maracanã fazendo aula, né, de sei lá o quê. Mas aí já, agora tá no horário que tranquilizou. Tranquilo agora. Hoje foi puxado também. Peguei bastante tráfego hoje em São Paulo. Nossa, não consigo nem Ó, imaginar, cara. negócio que é perto, você gasta 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar. Se for ver, já foi 2 horas de ir embora. Que isso, cara. É, Mas é isso, cidade grande, né? Não tem jeito. Eu aqui no Rio de Janeiro tenho umas dificuldades loucas aqui também. as cidades Bom, grandes são assim, né? Tem o que certeza. fazer. Bom, acho que já dá pra começar. A galera chegou aí, a galera da Zcash aí já tá em peso. Bom, é Se isso. alguém quiser, não sei se como que a gente vai conduzir, mas também se alguém quiser dar Cash Brasil subir, né, também, fica à vontade. Uhum, com certeza. Então, chegou aquela hora das introduções, né? Pra... A galera, acho que todo mundo que tá aí já teve em outros spaces com a gente. Eu sou o João, né? O manager, community manager da NIM. Aqui estamos com o Michael, o embaixador da Zcash no Brasil. Então, o primeiro passo agora é pedir para o Michael fazer uma leve introdução, falar assim. Eu gosto muito de saber da galera, né? O que a galera fazia antes da Web3 e antes de mexer no mundo cripto e tal. Então, se você puder dar uma introduçãozinha, ia ser show de bola, Michael. Beleza. Bom, valeu aí pelo convite. Prazer estar aqui novamente, falar um pouco dessa pauta, também conhecer mais sobre os projetos. Eu sou o Marcos, sou embaixador da Zcash há praticamente 1 ano e pouquinho, né? Mas antes de entrar para essa criptosfera, eu vim do corporativo, eu sou analista de sistema de informação, engenheiro de software também. Fiquei 5 anos na indústria, né? Depois me aventurei, fui morar no exterior, onde eu tive o primeiro contato com o mercado cripto, Bitcoin, etc. Né? Conheci através da Coinbase, que era muito forte onde eu morava, que era na Flórida, em Orlando. Então, desde 2016 para cá, né, eu não saí mais dessa esfera. Então, de lá para cá, só tenho contribuído com alguns projetos. Trabalhei como community manager do Brasil e do Canadá, da Equity do Brasil, que é um DAO, né? Então, é um projeto também de 2016, né? Semelhante a Zcash, nas Finanças Meados também. Então é isso, né? De formação, sou de TI, estou nesse mundo há mais de 7 anos. Trabalhei para um DAO já há quase 4 anos, né? Fiquei um aninho off e depois eu comecei a estudar Zcash e me preocupar com a privacidade e com as coisas que estavam acontecendo, né? E não podia deixar passar batido oportunidade de educação e também, né, educar quem está próximo, buscar tecnologias, né, que protegem a nossa liberdade, privacidade também. Vários papers também do próprio Vitalik, né, founder da Ethereum, falando dessa tecnologia, né, das cash. Então, né, comecei a me aprofundar e aqui estamos. Que massa, cara. Cara, é muito bom ter você aqui também. Eu não sei se eu posso dizer que nossos projetos são irmãos ou primos, alguma coisa do tipo, mas com certeza a gente está na mesma família aí, entendeu? Então já me sinto em família nessa call aqui. Eu acho que já vai ser muito produtivo aí. Cara, mas como é que funcionou esse negócio quando você começou como você começou a se envolver com a Zcash, né, em si, assim, esse projeto em si? Você começou a falar com a galera, começou a talvez colaborar com o projeto de alguma forma? Como é que começou essa primeira relação com a Zcash?
Legal. Bom, como eu tinha uma expertise, né, como community manager na Dicord também, né, nessa categoria, né, DAO, né, que são Decentralized Autonomous Organizations, que, que tinha um propósito de ser autossuficiente, né, e ser totalmente descentralizado. Né? Então, a Decode, no caso, é um DAO, que era autônomo também, que as recompensas iam dos blocos, e a Zcash, eu busquei projetos que tinham privacidade, né? A Decode também tinha, e a Zcash também tinha, mas tinha uma tecnologia superior, né? Que a gente pode falar mais adiante. Então, eu sempre foquei nesses projetos que são autônomos, né? Que não depende de venture capital, né? Que tem um alto financiamento do próprio ecossistema, paga todos os desenvolvedores, atrai novos desenvolvedores com a própria moeda, então eu sempre fui apaixonado assim, por esses tipos de projetos. E a Zcash nasceu, né, quando eu né, voltei do Canadá, fiquei um ano né, tranquilo, aproveitando o bull market também, né, estudando um pouco. E aí eu abri um escritório né, de questões de investimentos também, de trade, etc. E aí eu comecei a ficar mais antenado das notícias, né? O que estava acontecendo, eu vi a Grayscale, né, que é um dos maiores fundos aí hoje também, né, de Bitcoin de Nova York. Eles investiram 85 milhões de dólares na Zcash. Então, eles hoje têm 5% das moedas da Zcash. Então, o que me chamou a atenção foi a tese de investimento deles também, né, que eles trouxeram a questão do offshore. Existe muito dinheiro em offshore que vai precisar ser tokenizado, vai precisar ser digitalizado, vai precisar de privacidade, né? Então a gente tem criptografia, né, por trás das moedas que protege a gente de tal forma que você, digamos, você tem um banco suíço no seu bolso, né? Então isso começou a me chamar a atenção, né? O Vitalik também começou a publicar vários papers sobre a tecnologia de ZK Snarks. E o Brasil tinha uma comunidade em 2016, mas ela não continuou, né? O pessoal não continuou. E eu vi que tinha um gap, né? Tinha uma lacuna para preencher. E eu criei as mídias da Sketch no Brasil, né? Criei o Twitter, criei o Instagram, né? Todas as mídias, e-mail também. E a Sketch nasceu, a Sketch Brasil nasceu, né? Eu fui o embaixador, assim, mas estava sozinho até então, né? E aí teve um evento em São Paulo, a BitConf. Aí eu acabei conhecendo o Vitor, o Pedro, né, e a Mini, e falei para eles né, sobre esse projeto né, da Zcash. Falei que estava começando, que era importante né, a experiência deles também. E aí as coisas foram desenrolando. Então, em um ano, a gente conseguiu atrair a confiança né, deles também, conseguimos fazer um grande evento no Rio de Janeiro, né, teve palestras, né, você participou também como palestrante, a gente estava lá no painel, e as coisas começaram a desenrolar. A comunidade ganhou força, a gente começou como Zcast Brasil no Discord, que era o nosso objetivo era expandir ali, ter todas as mídias sociais conectadas ao Discord. E aí passou o ano passado, né, a gente fez uma proposta para começar a expandir a presença da Zcast no Brasil. A gente foi aprovado, né, fizemos um trabalho excelente ano passado, né, esse ano também a gente vem fazendo. E aí ganhou tanta força que o servidor virou Latam e aí depois virou global, né? Então a gente tem digamos, essa moral com a comunidade gringa, né? Então eu posso dizer, tenho orgulho também que a Zcash Brasil hoje é uma das melhores comunidades da Zcash, em menos de 2 anos. Sim, cara. Pô, muito maneiro essa história. E é bonito, cara, ver a comunidade crescendo, né? Cada etapa, né, que passa, assim, você vai vendo o envolvimento da galera, a galera aprendendo mais e tal. E, e é isso, né? Assim, é bem maneiro. E a gente só, a gente como a Anin, que também trabalha com privacidade, né? A gente também só tem a agradecer que tem
outros projetos para a gente dividir essa missão, né, dentro da Uhum. Web3 e tal. E a gente pode se complementar, isso é muito da hora. Então, assim, a galera já sabe que a Zcash se trata de privacidade, né? Obviamente. Assim como muita gente sabe que a NIM é sobre privacidade. Mas muitas vezes a galera não sabe, não entende exatamente qual é a diferença, qual é o diferencial, do que se trata aquela tecnologia ali em si, né? O que você acha que a Zcash tem de diferente das outras criptos, assim, né? Até mesmo do Bitcoin, o que ela tem de diferente, de similar com o Bitcoin Uhum. que faz sua tecnologia ser diferenciada? Legal. Bom, introduzir rapidinho a Zcash, né? A Zcash é uma criptomoeda aí descentralizada também, privada. Ela foi lançada em 2016, né? Ela é baseada na blockchain, como, né, a maioria das criptomoedas que usam isso. Ela foi projetada, né, a princípio, para ser uma blockchain que tem a privacidade opcional. Então, você tem as transações privadas, né, seguras e não rastreáveis. E você tem a transparente, né, que é a mais comum usada hoje por exchanges, por exemplo. A principal diferença entre a Zcash, ao meu ver, e outras criptomoedas é que ela usa essa tecnologia de criptografia chamada de Zero Knowledge Proof, que é prova de conhecimento zero, né? Ela permite que os usuários realizem as transações sem revelar informações pessoais, né? E comprovar essa informação sem revelar nada mais. E prova que isso é verídico, né? Então, como os endereços da carteira, os valores das transações, quem é o remetente, destinatário, então isso é totalmente oculto, né? Você tem ali o hash e tudo, mas você não consegue identificar mais nada, mas o carinho dos ZK Snarks, dessa tecnologia na blockchain, permite que você, né, claro, o código fala assim, olha, essa transação é verdadeira, está sendo enviado para A, de A para B, e, né, e tá ok, e o valor é esse. Então, essa tecnologia consegue fazer esse papel, né? Então, a gente pode usar exemplos cotidianos, né? A gente fala da idade, né? A gente já comentou isso antes, mas se você vai num show e você tem que comprovar que você tem 18 anos, você vai dar seus documentos. Mas seus documentos vai ter muito mais informação do que só o data de nascimento. Então vai ter o nome do seu pai, o número da sua CNH, né? Enfim, a sua foto. Então a tecnologia dos ZK Snarks, que é a diferença das Zcash para as outras, é que ela consegue fazer isso, né, com uma tecnologia de privacidade de alto nível. Inclusive aí, por exemplo, a Monero quer implementar as keysnarks. E o Bitcoin, né, para quem conhece a história, o Satoshi Nakamoto, né, que foi o criador do Bitcoin, no Bitcoin Tal, que é um fórum famoso, né, onde o Bitcoin nasceu, onde teve os primeiros contatos ali com a comunidade, ele fala em 2010 sobre a tecnologia Zero Knowledge Proof. Então, se o Bitcoin tivesse nascido alguns anos depois, ele teria nascido com essa tecnologia que a Zcash foi implementada, né, através do paper Zero Coin, né, que foram alguns acadêmicos que lançaram e convidaram o Zuko, que é o co-founder da Zcash, né, teve a cerimônia, 6 pessoas participaram da criação, né, o Edward Snowden também é bem conhecido, um cara que ele vazou não sei quantos mil documentos do Estado americano, ele foi nomeado russo, né, recentemente também, e ele ficou anônimo por 6 anos. O ano passado que ele veio a público, né, um vídeo gravado pelo Zcash Media, falou que foi ele o sexto participante dessa cerimônia, né? Então isso também dá bastante credibilidade, né, para o projeto. Então essas coisas, né, até faz parte da criação, né, da comunidade no Brasil, porque você começa a agregar tantas coisas, né, como o Satoshi Nakamoto, né, criou o Bitcoin, resolveu vários problemas, peer-to-peer, enfim, sem intermediários, né, tecnologia, né, pioneiro, né, então nem se compara ao poder de comunidade, né, do Bitcoin, mas questões de tecnologia, questões de futuro, que o Satoshi via que isso ia dar problema por ser transparente, o Bitcoin acaba ficando limitado ao peer-to-peer. A Zcash, ela consegue fazer o peer-to-peer, business to person também, né, e business to business, ou seja, porque a Zcash tem um negócio muito interessante que nem outro projeto tem, que é o memo criptografado. O que seria o memo criptografado?
é você poder, imagine que você faz parte da empresa, você trabalha no RH, enfim, o sistema financeiro da empresa precisa emitir um salário para um funcionário. De forma privada, ele vai enviar, a empresa pode enviar para esse funcionário totalmente privado, ninguém vai conseguir enxergar o que ele ganha e nem quem é ele. E embaixo, nesse mesmo criptografado, ela pode escrever salário de janeiro para Marcos, etc. Entendeu? E só ele vai enxergar essa mensagem, ninguém mais vai enxergar isso. Então, isso agrega muito para as pessoas e também para negócios, corporações, enfim, instituições. Isso que é o grande diferencial hoje das cash. Pô, cara, da hora. Esse tipo de tecnologia, né? Eu acho que, assim, eu sou suspeito para falar que meu projeto também é de privacidade, entendeu? Mas eu acho que, no geral, né, não só privacidade, mas tecnologias que são feitas para o ser humano, né? Assim, tipo, dar uma liberdade para o ser humano, dar um poder para o ser humano. E também responsabilidade, obviamente, né? Mas esse tipo de proposta, assim, é o que também me apaixona nos projetos, assim, né? Que é o que eu acho que também tem esse magnetismo com a comunidade, né? Que a galera também acredita, né? E vai atrás e se junta, né? Em prol de alguma coisa. Cara, muito da hora. E eu Sim. acho que tem até a ver com uma próxima pergunta que eu ia fazer, que é justamente da comunidade do Brasil. Na verdade, é tipo duas perguntas em uma. Uhum. Mas é assim, o que você vê de maior desafio, assim, né, quando se trata do mercado brasileiro, da comunidade brasileira, dos usuários brasileiros, assim, né? O que você vê de maior desafio, mas do outro lado da moeda, o que você vê também de maior potencial, assim, do tipo, sabe, o que você acha que poderia mudar muito, só talvez sistema político, sistema bancário, ou o que você vê, Uhum. assim? Bom, assim, não sou muito novo e também nem muito velho nesse mercado, mas de comunidades a gente tem, né, prosperado nesse sentido de que hoje a gente tem maior colaboração do que a gente tinha antes, né, com outros projetos também, né? Então a gente está aqui falando com a Cascast Brasil, com a Aninha, a gente, né, já falou com outros projetos também. Vejo que você também abre as portas para outros projetos. Então isso é muito importante, né? É um avanço gigantesco do que a gente que eu vi aí pelo menos há 4 anos atrás, 2 anos atrás. Então, quando a gente, né, por exemplo, fez a proposta do Brasil, o nosso principal objetivo era ter colaboração, né? Colaboração com outros projetos, colaboração, incentivos também, né? A gente apoia o canal do Privacy Map, então a gente tem esse propósito também de estar ajudando na mesma linha, né? No mesmo propósito, pessoas que estão ali entregando o seu tempo, né? Seu trabalho, criando conteúdos, educando as pessoas, às vezes sem querer nada em troca, mas é porque é um propósito, né? Então, quando isso faz parte aí da pessoa, dos líderes dos projetos, né? As coisas andam mais fácil. E qual que é a outra pergunta? Assim, o que você vê assim, o que é o desafio, mas o que você vê que pode trazer de bom, né? O que você acha que é o futuro, assim, Uhum. ou da Zcash, dessa, ou dessa tecnologia de privacidade, assim, mas o que você acha que pode, em qual área do Brasil, assim, você vê maiores frutos, assim, para Certo. isso, assim? Bom, a gente tem alguns cases, né, que a gente pode falar. Primeiro que a gente, né, muito se fala hoje das pautas governamentais, né, censura de mídias, os novos aplicativos que coletam dados, né, cada vez mais. Então, o poder vai ficando centralizado na mão de poucas pessoas, né? Então, essas big techs são os grandes responsáveis pela coleta desses dados. Eles vão estabelecer perfis, né? Então, imagine que você não é mais anônimo e você já tem um perfil na internet. Então, aquela mensagem, aquele produto, aquele cartão, todos os seus interesses vão começar a aparecer para você se você pesquisar. Então, você, assim, procurar motivos ali para para viver, digamos assim, né? Então, você tem que tomar muito cuidado, né, com o que está chegando. Então, tecnologias de privacidade vão ajudar na questão do dinheiro, por causa que a gente vai ter os CDBCs, moedas dos bancos centrais, inclusive o código-fonte do Real Digital foi disponibilizado, mas isso está juntamente com os bancos e também exchanges centralizados. Então, para quem
tá em cripto para quem procura, né, ter a sua autocustódia, a liberdade, a proteção, né, dos seus dados, do seu dinheiro também, né, que fique totalmente inconfiscável, não porque você faz algo de errado, mas é que você precisa disso hoje, né, não ficar na mão de quem nos controla. Então, eu vejo esse desafio, né, porque não é tão fácil você falar para as pessoas do que pode acontecer, dos riscos que pode acontecer. As pessoas falam, mas você está falando que vai acontecer um apocalipse, o dinheiro, né, enfim, vai ser digital e vai ter nosso ID, a gente não vai poder mais, enfim, viajar porque a gente às vezes está devendo uma fatura, enfim, as coisas vão começar a se desenhar, né? Então a gente está vendo várias coisas acontecer. Então a tecnologia, essas moedas vão vir, são grandes aliados para a gente, para quem está preocupado com né, com a privacidade, com a liberdade também de ir e vir, porque se você é controlado, se nós somos controlados hoje porque a gente usa o dinheiro deles, né? Então a gente tem que tentar ir de uma forma diferente. Pô, da hora, cara. Muito bom. E essa parada das CBDCs, cara, o que você, tipo assim, pensa, na sua opinião sobre isso, assim, você acha que é um reflexo, que é um, tipo, que é um passo de desespero, é um passo de tentar controlar todo mundo mesmo? Como é que você vê isso especificamente, assim? Sim. Então, esse é um assunto, assim, bem importante, né, para estar acompanhando. Vai trazer benefícios, né, mas eu acredito que vai trazer mais malefícios do que benefícios. Por quê? Né? Ela é uma moeda totalmente centralizada e ela vai ser regulada pela instituição ligada, né, ao Banco Central de cada país e, né, de cada território, enfim. E como é um dinheiro programável, esse dinheiro programável, ele pode, com certeza, existirão regras nele, que podem ser alteradas como as leis são, e como as leis são criadas, estabelecidas, ou vetadas, enfim. Imagina que o CDVC tenham, né, que isso já acontece na China e já está em piloto também, tem uma data de validade. Então, imagina seu dinheiro ter uma data de validade e ser tipo, digamos, é proibido ser rico ou é proibido guardar dinheiro, você vai ter que gastar seu dinheiro e rodar a máquina em X tempo, né? Então, olha, você recebeu seu salário aqui esse mês, então até dezembro você tem que gastar esse dinheiro, entendeu? Então, isso é um grande risco já. Fora a tributação direta, a crédito social, que você vai ser estabelecido, porque seu CPF vai estar. Agora tem, né? Depois vão tirar o RG no Brasil e vai ter um ID único, né? Não vai, querem até tirar o passaporte no futuro para o ID do Brasil ser tipo único. Então, tendo poucos dados, IDs, a gente até pode falar dessa nova rede social do Facebook também, né? Traz isso. Vai ser muito complicado, porque se a gente, por exemplo, se você tem uma opinião diferente, será que eles vão poder te censurar suas contas também? Enfim, Poder, será eles que... vão poder, né, de fato. Eles vão Exato, estar no controle ali. Agora, se eles vão ter essa, exatamente. né? Eles vão poder censurar transações, enfim, vai desencorajar, eu acho que vai desencorajar a economia, na verdade. Né, se isso virar, assim, atingir massas mesmo. Claro que muitas pessoas vão ser resistentes a isso, como existe sempre os dois lados, né? Como tem o bem e o mal, tem o preto e o branco, enfim, sempre vai ter os dois lados, né? Em tudo que a gente vê. Então, Exatamente. Essa parada dos dois lados que me traz muito à tona essa conversa de CBDC, né? Porque hum, é como se fosse um dinheiro digital criado depois na verdade, da concepção de fato do dinheiro digital. Ou seja, é como se fosse. Vai estar lá. Tem um lado. É como se tivesse um lado do dinheiro, uma força, né? Um lado da força do dinheiro digital e outro lado da força do dinheiro digital, assim, né? Bizarro. é, é, é mais ou menos isso.
Então, Então, enfim, eu acho que é isso, né? É o perigo da gente ter restrições, enfim, de viagens, enfim, de coisas que eles possam implementar como regra dentro desse dinheiro programável, né? Então, sim, tudo é possível, né? Então, quando se trata do Estado, dos bancos, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade, né? Fora a questão da vigilância, né? Das transações, né? Então, é isso a gente luta para que a gente até teve um talk um dia, você falou quem são os grandes interessados para a privacidade, são governos, bancos, né? Agora, quando o cidadão, quando o varejo, né, digamos assim, buscam essas alternativas de privacidade, para ter mais privacidade, eles falam que é terrorismo, que é lavagem de dinheiro, que você está querendo esconder alguma coisa. Mas, na verdade, não. Você só quer privacidade como várias coisas na sua vida que você faz, né, diariamente, que você tem a sua privacidade, né? Então, tipo, privacidade é normal, né? Esse que é o nosso, né, dilema na Zcash. sim, cara, existe muito esse questionamento, né, de quem é que precisa, né, de privacidade, né, para que que serve? Ou quem é que está preocupado com isso, né? São os bandidos, ou, né, por que que você está preocupado com isso? Né? Mas se você parar para observar, né, qualquer empresa minimamente estruturada, organizada ou grande o suficiente, ela vai se preocupar com a sua própria privacidade, a sua segurança dos dados, né, a segurança dos dados dos seus funcionários, né, dos seus interesses, né, dos seus planos e tal, não é tudo aberto assim, né? Então tudo Uhum. tem um porquê, né? E eu acho que uma carta assim, né, da mídia de às vezes questionar isso, questionar essas tecnologias nesse sentido, ou prender algum ativista, algum programador, alguém que está fazendo alguma tecnologia nesse sentido, porque é justamente na minha visão, uma cartada de medo, assim, né? Do tipo, olha, o povo, né, agora se preocupa com as mesmas coisas que a gente se preocupa, né? Então, olha só que doideira. Sim. Então, eles não podem ter o mesmo poder que a gente tem, né? Assim, entre aspas. Óbvio que os caras são muito, 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 muito grandes, mas os caras já sentem medo, né? Dessa organização centralizada, assim, né? De certa forma. Aham. Né? Mas, Sim, sim. mas você vê um caso, né? O ouro. Quem são os maiores detentores de ouro do mundo hoje? São os bancos, são os governos, né? Quantas notícias você vê? Ah, a China está comprando ouro. Tipo, a gente está em 2023. Tem a Rússia, enfim, tem muitos países que são líderes aí, né? De toneladas de ouro. O ouro é totalmente irrastreável. Então, se eu te der uma barra de ouro pessoalmente, é impossível rastrear isso, certo? Porque Com o ouro certeza. tá. Então, e eles são os maiores detentores disso hoje, entendeu? Como eles como teve uma lei nos Estados Unidos, não sei se foi em 29, que eles falaram, olha, você tem que dar o seu ouro, em troca você vai ganhar dólar. Então eles tiraram o real valor das pessoas, que era o ouro, e deram o dólar, papel, entendeu? Que era totalmente numerado, controlado e emitido pela uma entidade centralizada. E eles ficaram com o ouro, com as barras, com as toneladas, com todo o ouro do mundo, totalmente como reserva de valor, porque ele é irrastreável. Então, se o Estado ou esses caras bilionários, trilionários, enfim, de anos e anos de rei, rainha, se eles compram coisas, ninguém fica sabendo que eles usam ouro, entendeu? Então, é mais ou menos essa questão. Então, eles querem introduzir algo que fala que, olha, você vai ter que trocar o seu Bitcoin por CDBCs, porque o CDBCs agora vai ser a única moeda que vai aceitar no Brasil, entendeu? E aí, tipo, se você tiver Bitcoin é crime. Enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. E aí, por quê? Mas jamais eles vão conseguir confiscar, porque está na sua carteira, não está nas exchanges, certo? Então, é inconfiscável. Jamais alguém vai conseguir tirar as suas moedas da sua carteira, e ainda mais se for privadas, né? No caso do Cash, enfim, outras moedas que tenham privacidade na blockchain, que é impossível você, sabe, o remetente, destinatário, o valor, enfim. Ainda mais com camada de segurança que você pode utilizar, VPN, o Tor browser, enfim, entendeu? Então, a gente tem alternativas
que a gente pode, né, usar hoje já. A própria NIM também, né, tem várias ferramentas aí, questão do Telegram, né, você pode até falar melhor. Exatamente. Que é exatamente isso que eu ia falar, que a Anin, ela trabalha na camada das comunicações, né? Então, é justamente isso. Às vezes você vai querer usar a carteira e você vai precisar de alguma ferramenta, tipo um VPN, né? Que Uhum, vai disfarçar ali que você está naquele país, né? Não só usando aquela tecnologia, mas também onde você está e, tipo, que horário, etc, né? Então, sim, é muito bom que a gente, por exemplo, pode se complementar nesse sentido. Então, é muito bom essa preocupação que ela seja global, né? Que ela seja abordada de vários lados diferentes. Né? Isso é muito interessante. sim. Sim, a gente tem vários cases que a gente pode, né, falar que elas são aplicáveis, né? Enfim, Sim, é, liberdade de expressão, por exemplo, então a privacidade online é essencial, né, para a liberdade de expressão. Quando sim, as com pessoas certeza. ela têm a garantia de que as suas opiniões e comunicações, né, estão protegidas, elas vão se sentir mais seguras, né, em expressar, e participar de debates abertos, etc. Então, por isso que teve esse, você falou do desenvolvedor, né, que foi preso lá também, o Alex, da Tornado Cash. Então, imagina você ser preso por desenvolver um código. Sim, né? Que loucura. É um código que ameaça, né? Alguém, né? E a gente, Alguém. se a gente for ver quem, a gente descobre, né? Mas A é gente isso. sempre usa a narrativa de sistema, né? Então, essa é a palavra que a gente sempre usa, né? A gente não sabe o que é um sistema exatamente, mas a gente sabe que existe um sistema, Sim, né? Como, enfim, INSS, aposentadoria, assim, várias coisas que a gente está inserido na sociedade, existe um sistema. Só que a gente não consegue descrever esse sistema porque essas informações ficam em sigilo, as pessoas exato. que estão lá dentro têm ética, têm contrato para seguir, então já se abrir a boca, enfim, vai ser preso ou morto, ou ameaçado, enfim. Então, existe uma barreira grande para acesso à informação, para a verdade, né? Então, às vezes, muita gente fala, existe um sistema. Porque existe um sistema, só que a gente não sabe em detalhes, né? Como que acha que a engrenagem roda exatamente, né? Porque se todo mundo soubesse disso, talvez as pessoas já teriam acordado há muito tempo. Então não é interessante ter essa educação aberta para todo mundo, né? Porque poderia, né, impactar também, né, com a verdade. Cara, exatamente. Ainda bem que você também começou a levar para esse ponto, porque é justamente isso que eu ia perguntar, cara. Como é que você acha que é, assim, a gente vê essa força, né, essa organização lá de cima, assim, e a gente tem, digamos assim, globalmente, problemas com instrução do pessoal, né, não vou nem dizer acesso à informação, mas talvez até a vontade de buscar aquilo ali, falta, na maioria das pessoas, o saber que aquele problema é um problema real e tal, Uhum. né, então, assim, tipo, o que que você acha, assim, que a galera não sei nem como explicar isso direito, porque eu acho que a gente, por exemplo, nessa call, a gente tem uma galera aí que está interessada em privacidade, né? Que já está assim, andando em direção às informações. Agora, a pergunta seria mais que aquela pessoa que não faz ideia, tá ligado? Que Uhum. isso existe, ou sei lá, que ela pode fazer, ou qual que seria o primeiro estalo na cabeça dela, e não sei. Como é que você vê assim uma salvação para essa galera que não sabe nem que isso existe, assim, né? Não sabe nem que o problema é esse. Sim. Como todo crescimento, né, causa um desconforto. Então, para a gente, muitas das vezes, né, a maioria das pessoas precisam às vezes passar por um problema, por alguma situação, né, que, sei lá, enfim, vazou os seus dados e alguém fez uma compra e fez um financiamento no seu nome. E aí que ela vai sentir isso na pele e vai falar, putz, é importante, né? Mas, assim, ainda bem que não é todo mundo que passa por isso. Mas, assim, é aí que entra a educação, né? O nosso desafio hoje, na verdade, o mais difícil está feito, mas o mais difícil ainda é educar as pessoas a usarem essas tecnologias, essas alternativas, de uma forma assim fácil, né, que tenha conveniência, por exemplo, que tenha benefícios também, porque
eu falo, né, eu vou falar em geral, as pessoas são movidas por benefícios também, né? Então, olha, se você baixar esse aplicativo, você vai ganhar um desconto. Olha, se você usar o Pix, você não vai pagar mais taxa de TED ou TOC. Isso começa a despertar um benefício nas pessoas, né? Então, as pessoas começam a aderir isso, começa a adoção em massa mesmo. Você vê aqui, por exemplo, um QR Code de restaurante, e o pessoal muito se fala que vai contra, porque tipo não se adaptou a tipo, você quer ver a comida, entendeu? Você quer enxergar, ver o prato, como é que é, você não quer ficar escaneando ali o QR Code, sabe? Então a gente é muito visual também. Então eu acho que a gente, não sei se eu estou indo certo na sua pergunta, mas eu acho que a educação, a gente tem que, por exemplo, pegar um case básico que o Google rastreia você, se você tem um e-mail, aí se você abrir o Google, você vai ver que ele rastreia por onde você vai, então, tipo, mostrar para quem está do seu lado que, olha, isso acontece, é muito perigoso, enfim, pode, pode dar problema, eles estão vendendo essas informações, porque cada usuário é muito valioso hoje no mercado, né? Então, as empresas vendem, às vezes, você que está cadastrado numa startup ou num fundo de investimento, enfim, como a XP, outros, digamos, projetos, né, empresas aí, que tem valuation e capital aberto fora do país. Então, cada usuário, por exemplo, da XP que abriu a IPO na Nasdaq, cada usuário, por exemplo, valia R$ 100.000. Só que R$ 100.000 não volta para você. E você nem sabe que você valia isso. Fazer um cadastro ali e dar o seu CPF. Entendeu? Então, você mostrar através da educação que é importante você ter privacidade, porque alguém está se beneficiando disso. Alguém está usando seu perfil, né, seu perfil social, seu perfil de pesquisa, seu cartão de crédito, a sua fatura, enfim, todos os seus dados para alavancar negócios, para controle, né? Às vezes eles sabem mais da sua vida do que você, entendeu? Então a gente tem que, Com certeza. Às vezes mais do que a própria pessoa, cara. Isso é muito bizarro. É muito entendeu? bizarro. Então é muito importante privacidade. E tem que mostrar dessas formas, né? Não ser muito radical, claro que eu não vou chegar na fala, você tem que usar Zero Knowledge Proof. Você, tipo, mas o quê? Que é isso? Tipo, Pra que eu ferrou, preciso dessa porra? ferrou, a pessoa vai sair correndo, não adianta ser dessa forma. Total. Então tem que ser um vocabulário mais tranquilo, mostrar mais cases, né, da realidade, para onde a gente está indo, o presente agora, o que está acontecendo agora, falar do caso do ouro, enfim, sabe, de uma forma mais tranquila, né? Porque é muito difícil você. Muitas pessoas não estão em cripto, nem tem Bitcoin, nem assim, sabe, nunca entraram em cripto, nunca fizeram uma transação, mas tipo sabem fazer uma transação de Pix. Sim. E a chave aleatória do Pix é praticamente uma wallet, né? Tipo, vários É, números, etc. Claro, sim. cada blockchain tem uma, mas, entendeu? Então, assim, é o mesmo conceito, né, que o Pix veio depois, né? Tipo, copiar, igual o Threads copiando o Twitter agora. Então, mas por que ganhou adoção? Porque eles têm a base do usuário, certo? Então, os Uhum. bancos são. Todo mundo aqui tem que ter a conta em banco, certo? Então, Uhum. todos os bancos implementaram, a adoção veio, porque eles já têm nossos dados, entendeu? Sim. Então, cripto não, a gente tem que forçar a pessoa, tipo, ela ter o próprio dado e ela Total, criar, cara. tipo, sabe assim? Então, é meio que ter uma responsabilidade também, né? E parar de delegar coisas para terceiros e ser próprio, ser dono, assim, do seu universo Web3, né? Para esse mundo que a gente está indo. Sim. Nessas questões, né? Claro que também envolve segurança digital, questão de hacker, etc. Então tem que tomar muito Total. cuidado também. Sim. Dá medinho, né, cara? A galera fica. Eu tenho medinho, né? Várias vezes eu, porra, faço uma transação aí, não vai, eu fico esperando aguardar, eu fico com puta medo. Será que eu fiz alguma coisa errada, tá ligado? Não tem volta e tal. Entendeu? Isso nunca Então, vai. assim. Eu acho que isso nunca vai deixar essa adrenalina nunca vai deixar, porque tipo, eu tô no mercado há algum tempo e mesmo assim até hoje eu faço a mesma coisa. Eu confiro o Total. endereço várias vezes, entendeu? Aham. Tem, Exatamente, cara, exatamente. E porque quanto cripto maior o não, valor, vai ser maior a sim, preocupação. Tu vai olhar 5, 10 vezes, ver se tá certo. porque cripto não É. tem como você fazer o return, né?
É, Por exemplo, o Pix já tem como a pessoa devolver ou você pedir requisição, enfim, porque é centralizado. E cripto, como é descentralizado, você não consegue pedir para ninguém isso. Então, se uma vez enviado errado, você perdeu. Mesmo que não vá para ninguém, mas você perdeu. cara, já Vai ficar, aconteceu comigo já. vai ficar na blockchain lá perdido, enfim. Ninguém mais vai conseguir acessar. Porque você só acessa as moedas na blockchain se você tem a sua seed phrase, né? Suas sementes lá. Sim. Então perdeu. Então, essa educação também. Então, sim, não são todas as pessoas, né? Já vou até falar, não são todas as pessoas que vão se adaptar a esse sistema de autocustódia, né? Comprar uma Ledger, uma Trezor, enfim, às vezes até pessoas que têm um pouco mais de idade, não são velhos, mas tipo, uma pessoa de 50 anos, fala, pô, se eu não sou bom de memória, eu vou perder, eu vou queimar, enfim, não é para mim. Então essa galera vai sempre usar alguma coisa centralizada, entendeu? Mesmo que goste do negócio, mas tipo, não vai ter esse cuidado, não quer que. Às vezes o cara nem tem tempo, ele não quer que gerenciar isso, ele vai ter que delegar isso. Sim. Então, por isso que o pessoal às vezes cria soluções, exchanges também se aproveitam para ter essa custódia desse dinheiro das pessoas. Com Uhum. certeza tem bilhões e bilhões de dólares nas exchanges aí vagando, entendeu? Porque por esse medo aí. Mas Sim, total. se a exchange quebrar, perdeu também, né? Eu acho até que em um mundo totalmente blockchain, totalmente cripto, assim, eu acho que ainda vai ter uma parcela da galera, da população, dos cidadãos que vão assim, cara, não dá pra mim, entendeu? Quero delegar. Aí vai ter alguma empresa que vai, tipo assim, beleza, me entrega aqui suas criptos que eu custodio pra você e tal, 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 te cobra um pouco a mais e tal, 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 né? Tipo, e ainda vai ter uma galera que eu acredito que vai confiar mais nos outros do que em si mesmo, talvez, né? Até por causa dessa puta responsabilidade, desse medinho que dá, né, toda vez. Uhum. E real, né? Esse estalo da privacidade, assim, acontece, às vezes nem acontece, né? Mas para cada um, acho que acontece de um jeito diferente, assim. Tipo, minha tia, recentemente, acho que ela perdeu R$ 9.000, cara, mas foi tipo phishing, assim, né? Ela clicou no link e tal, que parecia do banco, parecia certo e tal, aí foi fisgada e tal, né? Mas, Uhum. assim, pessoalmente, pra mim, o que eu acho mais bizarro é quando, assim, a princípio, um tempo atrás, quando eu falava alguma coisa, aparecia na minha sugestão de compra, né? Até sugestão de vídeo, etc. Então isso pra mim já era bizarro, do tipo, cara, eu não sei o que eu posso falar mais hoje em dia, né? Porque eu posso até desligar meu celular, mas vai ter o celular ali de outra pessoa que vai estar gravando, então sempre vai ter um celular gravando, né? Então já me senti daquele jeito assim, observado, né? 100% assim. E só que hoje em dia, cara, eu reparo que às vezes eu nem falo no alto, mas alguém fala, ou alguém me mostra alguma coisa no próprio celular, eu não sei como, cara. Eu ainda não me liguei qual é desse novo jeito, assim, não é pelo microfone, mas às vezes eu vejo algo que eu não falei, mas eu conversei de alguma forma com a pessoa sobre aquilo, e aquilo aparece nas minhas informações, nas minhas sugestões também e tal, de uma forma bizarra. Entendeu? Então, tipo, quando acontece isso, não sei se você viu aquele primeiro episódio ali do Black Mirror, da nova temporada, mas é muito Sim. isso, assim, na real. Bizarro, assim. Uhum. Imaginar um mundo onde isso escale para que a observação seja em todos os lados, assim, né? Sim. É uma crítica bem grande ele também, né? Poucas pessoas leem os termos. Assim, eu acho que quase ninguém, pra falar a verdade. Eu não leio 20 páginas antes de Exato. baixar um aplicativo, sabe? Não sei se é proposital ter tudo isso. Não Cara, sei. eu acho que é com certeza, na real. É, entendeu? Mas é engraçado você falar isso porque se você parar para pensar, todo lugar que você vai pertence a alguém, certo? Em todo lugar que você for, também você vai precisar ter dinheiro, vai precisar ter alguma coisa de troca. E aí, todo lugar que você chegar, alguém vai perguntar quem é você, né? Eles estão sempre verificando você, entendeu? Sempre vão perguntar, vão observar. Você falou do telefone, tá sempre observando também. Agora tem drones, tem satélites também, internet, né, na órbita, tem Starlink.
enfim, né? Será que, até uma pergunta, será que o planeta inteiro é uma prisão? Tipo, a gente está sendo vigiado em tudo hoje, né? Assim, parece que não tem muito para onde correr, né? Mas se você é autônomo, às vezes você tem uma fazenda, né? Você é rico, né? Você planta, você colhe, você é autônomo, você tem energia solar, enfim, você é aquele cara que saiu da cidade grande e você quer buscar autonomia, né? Então, eu acho que para ficar, sei lá, totalmente ileso desses telefones de terceiros, enfim, você toma cuidado, mas a pessoa não toma, e você tá ali junto e você pode pagar também por estar junto, entendeu? Né? Então, muitas coisas a gente vê acontecer porque, pô, a pessoa tá fazendo aquilo, mas tem um amigo, ou enfim, alguém que tá perto, que você não conhece, tá devendo, sei lá, acontece alguma merda. Você tá do lado, entendeu? Então, né, assim, a única forma que eu vejo assim, de escapar dessas coisas seria dessa forma, tipo, se isolar do mundo, mas hoje em dia, pelas necessidades, é quase, digamos, impossível. É, né? A gente tá vivendo num tempo muito doido, assim, cara. Mas, assim, eu sou muito pessimista, mas às vezes, mas eu também, às vezes, eu sou muito otimista. Que é, tipo, beleza, mundo muito doido, eu acho que ainda vai dar uma pioradinha de leve, mas eu acho, assim, na verdade, que isso tudo serve para alguma. Tipo assim, eu acho que a sociedade, quando ela passa em certos gargalos, assim, de certas crises, ou etc., eu acho que a gente tende a aprender muito, assim, né? Então, Uhum, tipo, sei lá, a Covid foi uma coisa que aconteceu, impactou o mundo inteiro, foi um gargalo da sociedade. A gente quase que ainda recém saiu, ou quase que nem saiu ainda, mas desestruturou muita coisa, assim, né? Muita gente uhum, começou a pensar diferente, muitos grupos tiveram que se reorganizar. Então, assim, eu acho que não dá nem para ver se, né, óbvio que foi negativo, né? Mas o desenrolar disso, né? Eu não sei, não dá nem para saber se foi positivo ou negativo. E ainda mais essa questão da privacidade super negativa, né? Mas eu espero muito a resposta da humanidade para isso seja positiva, que é tipo, não queremos isso, né? Porque eu sempre vejo também que foi isso que eu falei assim, cara, eu acho que até se o mundo for todo cripto, vai ter gente que vai querer segurar, que vai querer entregar suas responsabilidades, né? Então, eu acho que até a gente entender de fato o quão não é nem o quão bom, mas o quão necessário, o quão benéfico é a gente ter um pouco mais de responsabilidade, sabe? E ter muito mais liberdade, né? Eu acho que tem uhum, muita gente que não. É muita gente da cabeça antiga, talvez, né? Que acredita muito em uhum, grandes instituições e tal, que quer ver alguém responsável por aquilo e tal. sim, Mas é isso, assim, eu acho que esse grande estalo, assim, que é, talvez vai fazer alguém entender isso ou não e tal, mas sei lá, cara, uhum, eu acho que mesmo no futuro, assim, vai ter gente que vai querer entregar, não sei. Mas, bom, bem ou mal, de qualquer forma, cada crise, assim, acho que o ser humano consegue encontrar novas soluções, assim, bizarras, né? Tipo a NIM, tipo a Zcash, né? Tipo o próprio Bitcoin, que era uma coisa que, assim, eu pessoalmente, assim, eu sonho, às vezes eu sonho, assim, que o Bitcoin poderia ter vindo junto com a internet, assim, seria tipo, uma parada. aquele combo perfeito, Aquele né? como perfeito, da gente passar por aquele processo e isso se resolver, né? Porque meio que veio depois e a gente vai ter que resolver Tipo assim, dois problemas que são parte da mesma coisa, mas um veio antes do outro, um veio depois do outro e tal, né? Uhum. Mas é isso, cara. Eu Acho acho que o futuro é bonito, na real. sim. É, a adaptação, né? A gente é verdadeiros camaleões, né? Tem que sempre Cara. estar olhando 360, às vezes tem que mudar de cor, tem que estar sempre se adaptando, porque, enfim, a geração está vindo, né? A gente sabe que com o andar da carruagem, a gente sabe que as gerações, as próximas, né, serão um pouco mais pobres e assim, consequentemente, por esses fatores, né, de não ter, tipo, a gente tem inteligência artificial, tem muitas coisas acontecendo agora, né, que isso pode ser totalmente implementado na cabeça de um robô, enfim, de várias coisas. Como eu falei, vai ter pro bem e pro mal, entendeu? Então, se for o uso correto, né, isso pode trazer muitos benefícios também, mas também pode trazer malefícios, em mãos erradas, né? Então,
como você falou até da Black Mirror do primeiro episódio, a pessoa, o que elas fazem? Elas vão até o cérebro, né? Até o cérebro do negócio para quebrar, né? Para destruir aquele computador quântico, entendeu? Onde faz aquelas coisas rápidas, os vídeos, enfim, das vidas das pessoas. Então, a única solução foi o quê? Destruir o poder que foi criado, entendeu? Então, será que a gente vai avançar e alguém vai querer destruir algo que foi criado? Sim, é bem maneiro, cara. Tanto a crítica, né, que eles fazem, quanto tipo, a conclusão, né, das pessoas, do tipo, a própria mulher ali, ela vê Netflix, né, ela precisa de um entretenimento, né, mas quando é ela que é o entretenimento, ela vai lá e, não, peraí, tem alguma coisa errada, né, então ela vai, se move lá e vai, não preciso dessa parada centralizadora aqui que vai dominar as informações, que vai centralizar as informações, né, nada disso. Ela vai lá e destrói. Muito Uhum. doido. O Marcelo subiu, o Marco subiu. Opa, fala aí, Marcos, tudo bom, mano? Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite, Marco. Tudo bem? Tudo bom? Acompanhando o papo de vocês aqui, muito bom, interessante. E não, só levantei a mão aqui para falar realmente essas questões que vocês falaram, né? Porque reforçar, né, na verdade. Porque assim, eu mesmo, até começar a ter uma interação maior com vocês, né? Inclusive, primeiramente com a galera da Zcash aí, também que tá todo mundo em peso aqui. Eu, tipo, não me preocupava, assim, e eu me considero uma pessoa que é mais ligeira, assim, né, já é quase um nômade digital, e se a gente for comparar esse perfil com o resto da população brasileira, cara, tem gente que não só interage aqui na tela, no celular ou no computador que seja, com ícones, nem lê, né, na verdade, o que está escrito. Então, realmente essa parte dos termos aí de uso, e até do que, tipo, você tá fazendo ali de operação, qual tipo de rastro digital que você tá deixando ali também no que você tá interagindo, a galera não se preocupa, né? Exatamente. E só depois de começar a interagir mais com vocês, com a Coninha e com o João também, começar a absorver um pouco mais de conhecimento, que eu comecei a indagar sobre certas coisas. Até mandei lá semana passada na comunidade da NIM falando, pô, preciso enviar umas coisas aqui pra uma galera. Só que eu não queria que o pessoal que estivesse recebendo essas coisas que eu vou enviar via correio soubesse onde eu morava, né? Pô, isso é um Hum, puta dado sensível que eu tô ali fornecendo. E não estou fornecendo só para a pessoa que está recebendo o kit, né? Eu estou fornecendo para o correio, para a unidade da onde que eu estou fazendo o envio, né? Para o funcionário, para os funcionários da empresa que vai ser usada para fazer o transporte de fato. Então, são várias pessoas envolvidas nesse processo que já está com um dado sensível meu ali e poderia tentar aplicar algum golpe, agir de má fé, dependendo até se for uma pessoa que é uma figura pública, né? Pode até sofreu uma tentativa de sequestro aí. Então, tem umas coisas que a gente, por ser tão, uma prática tão familiarizada, né, uma coisa que a gente sempre faz, a gente não questiona, né, algumas coisas, que é super importante. exatamente. Ele tá no automático, né? Às vezes no piloto automático. E sempre foi assim, né? A gente viu nossos pais indo no correio, dando endereço e tudo, e não se questiona, né? Acho que é algo normal. Mas esse é um caso legal, porque, por exemplo, a tecnologia da Zcash, né, também de outros projetos que usam ZK Snarks, Zero Knowledge Proof, você já pensou você conseguir enviar usando, né, o endereço, mas na verdade só comprovando que você é o Marcos, que você está enviando para esse endereço, sem mostrar o resto, entendeu? Tipo, comprova que você é essa pessoa que está emitindo esse pacote e sem dar nada mais de informação, entendeu? Isso ser válido. Isso seria legal. Isso seria um case bacana. Sim, total, total. Foi até um questionamento que eu soltei lá, só que a gente já começou até a bolar algumas soluções, né? A comunidade ali da NIM. Inclusive, deixa o convite aqui, né? Quem não faz parte ainda, entra lá na comunidade lá, que sempre tem alguns debates bem interessantes. Sim, isso é legal. Mas é Sim. isso, né? Caso recente, a gente viu threads aí do Facebook. Tá dando o que falar, né? Mas você vê que atingiu milhões e milhões de usuários em poucas horas. Pela conveniência de ter uma conta conectada já, que é o Instagram. Só que
você não pode excluir isso. Para você excluir isso, você precisa excluir o Instagram também. Então, meio que pegou todo mundo pela perninha. Todo mundo ali, ao cadastrar, tem, digamos, aquele número de fila, né? Que você é a pessoa 2 milhões e pouco que entrou. Mas, na verdade, isso é um ID, né? Então, isso está no banco de dados. Você vai ser identificado por esse ID. Então, você é aquela pessoa, você é aquele número que você entrou ali. Então, isso é semelhante a um CPF, né? Então, qualquer movimento que você fizer, qualquer post, né, você vai ser facilmente identificado por ele, né? E se no futuro haver ligações com base de dados do Estado, né, aeroportos, sei lá, avaliação comportamental, redes na internet, perfil online, rede social e muitos outros, você pode ser, às vezes, barrado de fazer alguma coisa, porque você, tipo, falou alguma coisa nessa mídia ou postou alguma foto, entendeu? Sim, total, né? Vai encaminhando para aquele episódio do Black Sim, Mirror, né? exatamente. Que Não é a pessoa utopia tem a categoria falar. ali de acordo com que ela interage. Não é utopia falar. A gente parece que se a gente já tem um pouco desse conhecimento, imagina esses caras de Big Tech, esses caras que têm a coisa na mão, onde eles estão com a cabeça, Sim, o que que eles podem fazer, entendeu? Então a gente é a última, a gente digamos que é uma pirâmide. A gente está no último estágio, porque a gente só recebe o sim, final, entendeu? E só que pelo final a gente já consegue ter uma percepção de quem está em cima, entendeu? Então a gente está mais avançado que a maioria das pessoas nesse sentido. Mas, mas quem tem o poder hoje na mão são eles, certo? Porque eles têm os dados. Eles. E se você não entrar, às vezes você vai ser excluído de uma sociedade, às vezes que você trabalha. Nós trabalhamos, né, como comunidade. Nós criamos Discord, Twitter, enfim, em comunidades Telegram. Então a gente, porque as pessoas estão conectadas e o trabalho, né, tá aí. Então imagina se acabasse essas plataformas, a gente teria que ser, enfim, boca a boca, sei lá, teria que voltar no papel de pão, enfim. Então sempre vai ser avanço, não tem como a gente apagar mais isso, entendeu? Só que a gente vai estar sim. contornando com alternativas, educação, tentando ser privado o máximo, não caindo em pegadinhas, né, conveniências fáceis, dinheiro fácil, tipo, nunca clicar em links igual o Joey 11 lá falou aqui, o pessoal da linha também. Então isso é importante, entendeu? Eu já caí em golpes também no passado, enfim. Então eu me eduquei, eu não culpei ninguém, perdi, mas eu fui atrás, me educar e sabia que não era daquela forma, entendeu? Então acho que é isso que a gente tem que levar em consideração e sempre aprendendo. Sim, total, não. E acho que tem muito disso também, né? Acho que não só o brasileiro, mas tipo, o mundo inteiro só aprende quando acontece com a gente, né? Então, tá tudo ótimo, tudo muito bem, até acontecer alguma situação contigo que vai te prejudicar ou te deixar algum incômodo e você vai se aprofundar sobre aquilo para aprender, né? Eu mesmo aqui, tipo, tive minha conta do Twitter aqui hackeada no mês passado, praticamente. Inclusive, a galera que me conhece, que tá aqui na call, depois bora se conectar de novo aí, por favor. É, E assim, tipo, eu fui ver, eu falei, pô, aí que eu vi que eu tava dando mole com a minha conta, que eu não tava com 2FA ligado, não tava com um monte de coisa. Eu falei, pô, velho, não tava prestando atenção nisso. Só que quando eu vi já era tarde, né? Então, acho que tem muita gente que acontece isso também. E também é o que você falou também na call aí, que eu super concordo, Michael, que foi até dos pontos que eu puxei lá na Zecon, né? Que é realmente, tipo, a galera, eles estão procurando praticidade, facilidade e novas tecnologias que entregam isso para eles, né? E cada vez mais, ao mesmo tempo que as soluções que são entregues na mão da população, elas são mais práticas, são para resolver alguma dor ali que tem, ao mesmo tempo, essas instituições também estão passando a responsabilidade para essas pessoas, né? O próprio Pix mesmo, transação bancária, são coisas que antes era de responsabilidade do banco. Só que aí com o Pix passou a ser responsabilidade da pessoa que está fazendo a transação ali.
E aí, tipo, eles vendem isso como uma praticidade, como uma solução, só que eles estão tirando meio que o corpo fora, assim, desse processo, né, e passando a responsabilidade para as pessoas. E tem muita gente que só vê a praticidade, mas não olha o ônus que tem também, né, Uhum. disso. E aí eu puxo muito isso, porque com cripto também eu vejo que é a mesma forma. A gente vende, né, quando a gente vai falar para uma pessoa nova sobre cripto, vamos puxar aqui pelo tópico também, da privacidade aqui. Quando a gente vai falar sobre privacidade, importância para uma pessoa que não está dando tanta atenção com isso, ou não foi se aprofundar, a gente vende os bônus, né? E só que ele tem um ônus, não vou nem dizer um ônus, mas um investimento que a pessoa precisa fazer ali, pelo menos adquirir um certo conhecimento, Uhum. se aprofundar, fazer alguns processos, né, algumas configurações que não está habituada, que não faz parte do dia a dia, e às vezes por conta desse processo, desse investimento de tempo que ela precisa ter, ela acaba não aproveitando dos bônus, né, que essas tecnologias como a linha Zcash têm a oferecer. Uhum. Isso é uma coisa que eu vejo muito quando eu vou conversar com a galera de Web3. E aí como que vocês veem em relação a isso? Como que vocês fazem essa abordagem para a galera? Como que vocês mostram, tipo, por que é importante a privacidade para vocês e como que vocês, como fazer, mas tipo, estimula as pessoas a começarem a se preocupar com isso e já começar a utilizar a tecnologia da NIM e da Zcash no dia a dia? Sim. É uma boa pergunta. A gente tenta abordar, assim, claro, de uma forma não tão radical, né? Com os cases mais comuns, primeiro, né? Também como, por exemplo, se for partir da blockchain, tecnologias que a gente tá falando, a gente sempre tem que citar o Bitcoin como exemplo, né? Porque é o mais conhecido. Então, existe Uhum. essa barreira, porque a gente tem que citar o Bitcoin, entendeu? Para explicar blockchain, que é um livro razão público, enfim, é tudo transparente, que é fácil, assim, tem rastreabilidade, né? Então, assim, você tem que mostrar um cenário atual, presente e trazer os benefícios, porque assim, sempre vai existir uma alternativa, né? Então, o que que é? A Zcash é uma alternativa, né? A gente usa altcoins, né? Então, altcoins, na verdade, são alternativas. Por exemplo, a gente tem um WhatsApp. O Signal nasceu por quê? Porque o Signal é, preserva a privacidade e é uma alternativa ao WhatsApp, entendeu? Então, assim, sempre vai haver alternativas. Então, por exemplo, o Bitcoin, ele tem as transações, né, peer-to-peer, como eu falei, né, a Zcash tem peer-to-peer, mas também atende outros meios de trocas. Mas tem a privacidade, né, que é, que é muito importante, a tecnologia, entendeu? Então, por exemplo, você tem que falar que o Bitcoin sacrificou a privacidade por uma razão técnica, na verdade, porque, tipo, o ZK na época, não, até hoje, agora a gente está vendo proliferar um pouco mais de desenvolvedores nesse ecossistema de ZK, mas quando ele comentou lá em 2010 no Bitcoin Talk sobre a tecnologia, não tinha ninguém que conhecesse essa tecnologia, não sabia como implementar isso, como tipo, tirar um trust setup. Isso aconteceu 6 anos depois, porque existe um processo, né, uma curva de aprendizado, desenvolvedores, de pessoas curiosas entrando nesse mundo, enfim, que pessoas saíram do corporativo, pessoas que buscaram liberdade. Porque a gente está aqui por quê? Liberdade, certo? Então, seja liberdade, você quer ter o tempo, você quer ter seu espaço, certo? E muitas pessoas só querem coisas, mas, é, enfim, a gente está aqui buscando o quê? A liberdade. Hoje, eu vi uma conversa de um bilionário, ele falou, hoje em dia a gente não quer mais imóveis, não quer mais carros, a gente quer liberdade. Então, o que importa para a gente são passaportes, porque se der merda nesse país, a gente vai para outro, entendeu? Então, isso eu fiquei pensando, eu falei, caramba, é verdade, né? Tipo, se as coisas estão mudando, aí você vê, tipo, o Elon Musk vendeu as casas dele, né? Nesse lado.
E você fala assim, porra, para onde a gente está indo, né? Então, será que nada é nosso? A gente sempre só usa as coisas como se fossem alugados, né? Porque tipo, se você deixar de pagar o seu IPVA, eles vêm e tomam seu carro. Se você comprar um apartamento de 10 milhões e parar de pagar IPTU, seu apartamento vai para leilão, você perde. Então, praticamente, parece que nada é nosso. Então, Sim. bitcoins e cash, essas moedas que não tem censura, se a gente tem na nossa carteira, é nosso, entendeu? Então, se você deixar de pagar, sei lá, alguém ou algum serviço, enfim, claro que você não vai fazer isso. Estou dando um exemplo. Mas se você deixar de pagar um imposto por Estado, ele pode confiscar suas coisas, está no seu nome. Mas suas moedas, o seu dinheiro, que é a sua liberdade que você está conquistando, jamais eles conseguem pôr a mão, entendeu? Então você tem que, e se isso for privado, muito menos, porque não sabe para onde você está Uhum. enviando, para quem você está enviando, quanto você está enviando, quanto você está recebendo. Então isso é muito importante, entendeu? Então quanto mais, né, quando falam, né, quanto mais o prego se destaca, é mais fácil ser martelado, né? Então, o Bitcoin cresceu tanto que a China vai ter que banir, o Estado vai ter que banir, enfim, as moedas de privacidade que trazem realmente uma descentralização e liberdade que não pode ser censurado e nem controlado e nem vigiado. E aí eles fazem o quê? Querem tirar das exchanges, porque eles não querem que as pessoas tenham esse poder na mão, entendeu? Não é porque é ruim, Uhum. é porque é muito bom isso, é muito valoroso isso. Só que eles não querem que as pessoas tenham isso. Então eles falam que, olha, moeda de privacidade vai ser deslistada da exchange X, Y. Por quê? Porque é um real valor. Porque se não fosse, né, não tivesse valor nenhum e nenhuma ameaça para eles, jamais eles iam fazer isso, entendeu? Então, Sim, totalmente. Ô, Michael, até um case legal aqui que eu vou puxar. Eu entrei no mercado faz 4 anos, né, de cripto. E eu entrei já em corretora, atuando na área de marketing também. E aí ele estava na curva de aprendizado, né? E aí me deparei com as moedas que tinham transações privadas. Aí na época tava se falando muito de Monero ainda. Tipo, tava meio que em hype, assim, né? E aí eu cheguei no CEO, assim, e falei, pô, vamos listar essa moeda aqui, tá todo mundo falando, com certeza vai atrair mídia, né? Vai fazer um barulho de marketing. Ele, cara, a gente não pode listar nenhuma dessas moedas que tem transação privada, porque se a gente listar isso, o banco que é o que a gente utiliza para fazer nossas operações, eles encerram a nossa conta. A gente já teve problema isso com dois, o problema disso, né? Com dois bancos. E aí, então, eu tô preferindo não listar esse tipo de moeda. Tipo, na época eu não conseguia associar muito bem ali, né, o que estava uhum, acontecendo, mas aí depois me aprofundando um pouco, eu fiquei, tipo, refletindo sobre isso. Eu falei, caramba, cara, se realmente os bancos estão encerrando é porque tem um motivo, né? É igual quando encerravam conta, né, de qualquer coisa, qualquer tipo de entidade que utilizava Bitcoin. uhum. Então, só realmente compartilhando o case aqui que eu acho legal, galera, saber também desses movimentos. Que às vezes as corretoras têm esse impasse também, né? Às vezes as pessoas que estão por trás, elas até querem, né, disponibilizar esse tipo de tecnologia Uhum, para os usuários ali, mas não tem alguns impeditivos. uhum. Tipo o No caso, banco mesmo, né? Que é um órgão bizarro controlador, né? O cara simplesmente ele vai se Exatamente. colocar na frente da parada, assim, né? Impressionante. exato. DeFi, né? Quem é os grandes aliados hoje ao DeFi são os bancos. Porque o DeFi é uma ameaça gigante para ele, entendeu? Então, o banco ganha como? Emprestando dinheiro, recebendo juros, certo? Uhum. Esse é um dos mecanismos dos bancos, que eu acho que é onde eles faturam mais. Tem as taxas das contas, enfim, mas os juros tá muito aliado a eles. Então, se você consegue abrir sua ledger, consegue fazer um DeFi, consegue ganhar um IoT, emprestando USDC, USDT, enfim, stablecoins para um cara que você nem conhece, às vezes na China, aí o contrato inteligente faz tudo isso e te começa a te pagar uns juros em dólar na sua carteira e você dormindo, tipo assim, o banco falou, pô, peraí, entendeu?
Então, hoje você vê quem é os grandes interessados hoje na Ethereum, tecnologia de DeFi, são os grandes bancos. Essa liquidez de bilhões que tem também, não somos nós, pequenos. São as baleias, são quem movimenta o dinheiro, entendeu? Tipo, eu cheguei a ver a Aave, a Compound, enfim, esses protocolos gigantes com bilhões e bilhões de dólares no bull market, com tipo 30 bi dólar, 40 bi dólar. Cara, isso são os banqueiros, tipo, comendo a tecnologia. Eles não conseguem deter, então eles se juntaram à tecnologia, entendeu? Então, tipo, JP Morgan hoje Sim, está total. aliado a Ethereum, né? Mas eu não tenho tanta propriedade para falar assim da Ethereum. Não, Michael, todo mês tem evento sobre DeFi no InovaBra, que é o hub de inovações do Bradesco, né? Hum, Então, isso eles sempre estão convidando algum projeto cripto, alguma pessoa assim referente na área. E então, tipo, isso já mostra, né, o quanto que eles estão se introduzindo aí, estudando esse mercado também, sim, finanças descentralizadas. sim. Deixa eu puxar uma pergunta aqui, ó, que mandaram, do Danilo Barreira. Tem uma questão, enquanto está na rede blockchain, as transações são privadas na NIM e na Zcash. Agora, como posso manter a privacidade se quando preciso pagar contas do dia a dia, eu preciso converter para as criptomoedas, para moeda fiat e sacar? Então, se sua Zcash tiver shield, né, tiver blindada, mesmo que você envie para o endereço transparente, né, que seria a sua conversão para as exchanges que aceitam a Zcash, porque ela é opcional, né? Ela tem dois tipos de endereço: transparente, que tem compliance, né? Tem assim, tem licença para operar em Nova York, enfim, está listado em todas as exchanges do mundo praticamente. Inclusive a Binance tinha deslistado da Europa, mas, né, voltou atrás e deixou listada lá porque ela tem essa questão da opção, né? Então, hoje eles usam transparente. Mas a partir do momento que sua moeda entra na pool, né, sapling, né, que é a questão das transações blindadas, ele não consegue enxergar o histórico, ele não consegue enxergar os seus dados, não consegue enxergar quanto você tem na carteira, da onde veio, entendeu? Porque ele só saiu da pool e foi para uma troca, entendeu? O ideal sempre é P2P, né? Tipo, blindada para blindada, para pagar algum serviço. Seria o ideal mesmo para criptomoeda. Porque se a gente tem uma adoção dessa, que a gente consiga pagar todos os nossos boletos, né? Enfim, todas as nossas necessidades, usando uma moeda totalmente privada, melhor dos mundos, né? Então aí eles iam perder totalmente o poder. Aí a gente conseguiria falar, né, da revolução, né? Mas eu ainda acredito que, né, a revolução vai ser descentralizada. Boa. Então, É isso que eu ia falar, aí é a verdadeira descentralização, né, Michael? exatamente. Cara, e na verdade já tem. É porque o cenário, eu acredito que ele vai se construindo, né? Assim, a gente vai criando as soluções não são completas, vamos tendo soluções melhores, ou seja, soluções mais privadas ou com mais camadas de benefício, de tecnologia, etc. Né? Então, tem lugares no mundo, tem sociedades no mundo que, por exemplo, já aceitam Bitcoin ou já aceitam alguma outra cripto, né? Então já existe uma padaria em algum lugar, acho que na Bahia até tem, se não me engano, um mercadinho que você chega lá e você compra com Bitcoin, né? Ou seja, você já pode lá comprar, entre aspas, seu pão, seu queijo, com uma cripto, né? De uma forma Uhum. prática e fácil, né? Óbvio que isso talvez é uma cidade mais turística, talvez até no sentido da tecnologia ou do Bitcoin, eu não sei, mas eu acho que essa adoção ela vai pouco a pouco se transformando em soluções cada vez mais funcionais assim para todo mundo, né? Então, cara, eu não duvido nada daqui a pouco a gente ter aceitar Zcash na padaria, entendeu? Aceitar NIM na padaria, ou então tipo as transações da padaria passarem pela Mixnet dali, ou sabe, alguma realidade Uhum. assim futurística, mas mais privada, Mas, né, pelo menos. uhum, sim. Mas talvez para entrar nessa curva, né, de adoção em massa e tal, talvez o Bitcoin seria o ideal nesse momento, porque, claro, o pioneiro e tudo mais, as pessoas estão mais familiarizadas com isso, mas a necessidade da privacidade com certeza aparece, Sim. entendeu? Porque se você vai pagar um cafezinho com Bitcoin,
você sabe quanto que o cara que pagou o café tem na conta. Você Sim, entendeu? sim, E, sim, total. e se esse cara vai da padaria que vai comprar farinha, enfim, vai comprar os suprimentos para ele produzir todas as coisas dele, ele vai pagar em Bitcoin, e aquele cara também vai saber quanto que ele tem. Se ele é rico, enfim, pode, entendeu? Então a segurança Exatamente. dele tá em jogo. Então eu acho que se tivéssemos uma adoção, né, do Bitcoin nesse primeiro momento, onde as pessoas sim, ia ser muito automático. Eles iam precisar de uma alternativa privada disso, Sim, entendeu? logo em seguida, assim, né? Exato, E exato, eu acho que logo em justamente, eu seguida. acho que as criptomoedas, elas ainda não estão tão consolidadas para oferecer essa, como eu posso dizer, essa segurança estrutural, né, que o mercado, em maioria, precisa, ou pede, ou quer ver, sabe? Então, e até parabéns para todo mundo que está interessado nisso, aqui agora, ou na Web3 em geral, porque é a galera que está vendo um pouco à frente do tempo agora, né? Tá vendo além da não adoção momentânea, e está vendo um mundo onde essas soluções já são aplicadas, né, já são mais elaboradas, né, e mais preparadas para as pessoas, assim. Mas eu acho que isso vai acontecer em pouco tempo, cara. É óbvio que eu vou ficar, E assim, aí entra, abismado, tipo, assim, indo chegar na padaria, assim, opa, aceita cripto aqui agora, entendeu? Fica assim, que porra é essa? sim. Mas eu acho que em breve Aí, vai acostumar, assim, sabe? A solução vai virar rotina, na real. a gente tem que ir lá para Jericoacoara, né? Então, Cidade mais bitcoinizada do Brasil. E E- Mas é isso mesmo. Inclusive tem um vídeo muito bacana no YouTube, agora eu não vou lembrar o nome, mas acho que é muito fácil de achar, que fizeram um experimento social, né? É, a pessoa ia ali no totem, faz um tempo que eu vi, então se mais alguém viu e quiser comentar também, fica à vontade. A pessoa tinha um totem para, se eu não me engano, era sacar dinheiro ou receber um prêmio, só que ela tinha que passar o cartão e, e tinha um ranking, assim, tipo, de quanto a pessoa tinha na conta. hum, E isso, e isso, tipo, público, assim, no ambiente público, assim. E aí chegou, acho que foi dois caras ali que tinham, tipo, mais de milhões de dólares, assim, na conta, passou e ficou, tipo, só que depois, e foi muito bizarro isso, porque o cara passou, aí, tipo, já subiu muito rápido, assim, no ranking, né? E aí, tipo, o pessoal que tava atrás, meio que, tipo, largou ali, nem quis mais fazer parte ali da interação. Eles já foram, tipo, foi atrás do cara. Aí eu não sei se foi tentar roubar, se foi tentar conversar, se foi o que aconteceu, porque fecharam, né? Mas o cara passou ali, a galera que tava atrás viu, tipo, meio que o saldo dele já foi meio que correndo. Então, tipo, hoje, do jeito que funciona, né, as blockchains, sistema de pagamento baseado em cripto, seria meio que isso, né? exato, O- exatamente. o- Então, o Jericoacoara poderia ser assim, claro que depende da resistência, do mindset da pessoa também de receber novas coisas, né? Às vezes é muito resistente, alguém só falou que do Bitcoin, enfim, é só Bitcoin, sabe? sim, E tem sim. essa barreira ali, né, de educação, de ter uma mente aberta para conseguir entender, né, às vezes o que você está falando, mas seria um lugar bem legal para explicar da privacidade e da importância, né? Então, se tem um estabelecimento lá que fatura bastante Bitcoin, não é interessante você saber quanto ele tem, sabe, em reserva, porque ele é dono do estabelecimento. Entendeu? Então, se eu for num estabelecimento lá que fatura bastante Bitcoin, ele vai me dar o endereço dele. Eu envio, mas eu tenho um conhecimento assim mais do que assim, não tão leigo, né, em blockchain, então eu consigo fuçar, eu consigo, né, rastrear mais fácil, né? Sim, Então, total. assim, é igual a gente vê na própria Ethereum também, a gente consegue entrar no Etherscan lá e consegue Polygon, enfim, só Mas colocar o o do endereço. Ethereum, aí eu vou ter que puxar a sardinha pra NIM, porque a NIM fechou a parceria com a Aztec aí, a Zetec, né? E aí eles vai dar um jeito aí nesse estado privado da blockchain. A gente não vai conseguir rastrear tão bem assim, né? Quando a galera fizer a consulta. Inclusive tem conteúdo sobre no Medium da NIM em português, galera. Ou aqui no Twitter mesmo vocês conseguem achar uma thread que tá explicando tudo sim. certinho. Cara, eu vou puxar esse Legal. gancho, inclusive, para falar para a galera que tiver interesse em privacidade e tal. Seguir lá nosso Medium, que rola bastante artigo de privacidade, até sobre a NIM também, mas privacidade em geral também, tecnologia, etc. Né? Então, eu acredito aqui, até que no perfil
no perfil vou até dar uma conferida, mas acho que no perfil do Twitter tem o link do Medium nosso lá. Obviamente eu vou puxar, né, essa deixa para a galera seguir, né, a Zcast. Galera, não esquece de conferir esse projeto maravilhoso. Eu tenho certeza que pelo menos metade da galera que já conhece, já segue, mas não é uma coisa que eu não posso esquecer de falar, né? Sigam a Zcast, sigam a Anin, se preocupem com privacidade, que é uma das coisas aí do futuro próximo aí, que a gente vai precisar cada vez mais, tá ligado? Sem dúvida. Pô, Marcos, obrigado pra caramba aí por ter feito as considerações, ter feito a pergunta, ter puxado a pergunta do nosso camarada aqui também nos comentários. Queria puxar esse outro gancho também para se alguém que estiver ouvindo quiser também fazer uma pergunta, não se sentir acanhado, não ter vergonha, ou então se quiser fazer outra pergunta aqui no comentário também, escrita. E é isso, convidar a galera aí para participar, se alguém quiser subir, falar um pouquinho. E enquanto isso, também falar que a galera que coleta POAP, né, que tem um POAP esperando vocês, né, só mandar uma DM aqui ou então no Telegram, ou então no Twitter mesmo, na DM da Twitter, que aí me ajuda bastante, né, que no screenshot às vezes eu não consigo achar o nome da galera e tal. Então quem quiser o POAPzinho tá garantido, hein. Exatamente. Sou suspeita a falar, mas projetos de privacidade, né, que são anti-censura, tem uma, né, censura à resistência na blockchain, tem uma camada extra, são os mais importantes, né, que a gente tem hoje, né, no mercado. Então, vale a pena estudar, né, vale a pena se inteirar nisso, também participar da comunidade, muitas oportunidades vão surgir, a Zcash, né, é uma criptomoeda, né, a ANIM também é relativamente nova, né? Então, enfim, então tem os recursos de privacidade e isso vai se aprimorando, né? E como eu gosto de sistemas autônomos, né? No caso do Cash tem esse sistema autônomo, não sei como funciona a questão de governança e financiamento da NIM, mas na Zcash, né? Eles estão sempre olhando para novas pessoas que possam aparecer, pessoas, né, anônimas, mas que resolvem um problema ou que desenvolvam alguma coisa, né, que ajudam de alguma forma a falar da importância da privacidade, do uso dessas tecnologias, também com novas ideias, marketing, etc. Né? Então, é muito legal participar e com certeza vai aparecer oportunidades e você que não está trabalhando, né, não está inserido assim ativamente, né, tipo recebendo em cripto, etc., possa, né, vir a receber, né, com as suas participações. Nice. Cara, o papo tá muito bom, cara. Tem que terminar, mas eu não queria terminar, não, cara. Como é que faz? 1h25. Mas então é isso, galera. Obrigado muito para todo mundo que participou. Muito obrigado, Marcos, por ter subido aí, ter feito pergunta, ter engajado. Obrigado, Michael. Pô, foi um prazer ter você aqui. E obrigado a todo mundo que está ouvindo, né? Se vocês quiserem fazer alguma consideração final. É isso, só tenho a agradecer. Não, eu que agradeço pela oportunidade aí também, a gente está junto sempre. Essa colaboração é importante, né? Não tem mais aquele orgulho, né? A gente vê que está diminuindo das comunidades, aqueles conflitos também de interesse. O mercado é muito pequeno perto do que vai se tornar isso, né? A gente tem grandes pessoas olhando para para esse mercado, né? E, né, não se esquecer que criptomoeda é altamente volátil e pode ser influenciado por várias séries de fatores. Então, incluindo adoção, regulamentação, né, concorrência e também os eventos macroeconômicos. Então, né, as cash como a ANI também são novas. Então, né, tem que tomar sempre cuidado. Mas para estudar tecnologia, né, não precisa até fazer iterações, testnet também é importante, se você não está inserido nisso. Você consegue faucets, né, consegue coisas aí em carteiras Web3, consegue fazer iteração, consegue, né, se familiarizar com esse universo sem precisar desembolsar nenhum real. Então, acho que isso é importante, né, nesse processo também. Tipo, se a pessoa não se sente confiante, né, para
começar sem nada mesmo, começar brincando, interagindo, com coisa, os faucets aí. E é isso. Bom, então é isso, galera. Muito obrigado novamente. Não esqueça de pedir seu POAP, não esqueça de seguir a Zcast. E espero ver vocês na próxima. Na próxima call, toda semana aí. A gente está fazendo uma callzinha, chamando pessoas legais. Vai ser difícil bater essa, mas a gente vai seguir tentando. Imagina, obrigado aí, obrigado Marcos, obrigado Anin também, todos que ficaram com a gente até agora, né, não saíram. É importante ter todos aqui. Espero que eu tenha colaborado aí com algo para agregar também. Porra, com certeza. Fechou. Obrigado, gente. Falou. Valeu, Obrigado. galera. Ótima quinta para todo mundo. É isso. Um abraço. Valeu.